Hello and welcome to another episode of India. Olá e bem-vindo a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Considere também tornar-se membro do YouTube, apoiador no Patreon ou fazer uma pequena doação usando o link na descrição. Mas no mínimo, assista ao programa, curta, compartilhe e comente. Sem mais delongas, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, o professor Nikolai Petro. O professor Petro é professor de ciência política na Universidade de Rhode Island. Ele é conhecido por seu trabalho sobre as relações entre os Estados Unidos e a Rússia, as origens do conflito na Ucrânia e a política da Europa Oriental. O professor Petro também foi assistente especial do Departamento de Estado dos Estados Unidos para Assuntos Soviéticos. Seu livro mais recente, A Tragédia da Ucrânia, é uma ampla enciclopédia de participação para importantes das dimensões civil, cultural e internacional da guerra. Professor Petro, bem-vindo à Esquerda Global. Professor Petro, welcome back to India and Global Left. Obrigado, Sr. Jyothishman. There have been a series of developments. Houve uma série de desdobramentos no conflito na Ucrânia. Vimos o plano de 28 pontos proposto pelos Estados Unidos, posteriormente reduzido para 20 pontos, segundo alguns relatos. Há também um plano europeu paralelo de 28 pontos que foi rejeitado pelos russos. Depois ocorreram as reuniões de Genebra entre autoridades ucranianas e americanas e, de acordo com os últimos acontecimentos, o encontro entre autoridades russas e americanas em Abu Dhabi. Para nossos telespectadores, você poderia nos atualizar sobre essa série de desdobramentos e o que eles significam para o conflito na Ucrânia? What do they mean for the conflict over Ukraine? Well, it means that there are Bem, isso significa que há negociações de paz em andamento, e esse é sempre um processo complicado. Há um famoso ditado atribuído ao chanceler alemão Bismarck, do século XIX, que diz que há duas coisas que as pessoas nunca deveriam ver. Uma é como as salsichas são feitas, e a outra é como as leis são feitas. Acho que podemos acrescentar com segurança a essa lista a forma como as negociações de paz realmente acontecem. Portanto, não há nada de incomum no que está acontecendo. É apenas parte desse processo confuso, com informações sendo vazadas para determinados veículos de imprensa, como parte da estratégia de negociação das diferentes partes envolvidas. E lembre-se, temos 4 grandes atores. four major actors. That's the EU. Esses são a União Europeia, os Estados Unidos, a Ucrânia e a Rússia. E dentro desses grandes atores, dentro dessas grandes coalizões, há subatores lutando entre si em cada um desses 4, tentando influenciar tanto a posição do próprio grupo quanto a dos outros. Portanto, é uma constelação muito complexa que não seremos capazes de compreender totalmente, literalmente até o fim, até que haja um acordo efetivamente assinado. E, se for como muitos outros acordos do passado, nem tudo será tornado público. Posso facilmente prever que partes desse acordo ou acerto final serão secretas e mantidas apenas entre as partes envolvidas. Agreed to directly by the parties involved. And are there any Há alguma cláusula ou ponto entre esses 28 ou 20 pontos que tenha te chamado particularmente a atenção? Ou você acha que algumas dessas cláusulas podem ser um problema para um dos lados? Você poderia falar sobre algumas das cláusulas que mais se destacaram para você? some of the clauses that might have struck you? Yeah. So I would Então eu começaria pelo lado positivo. Pode ser resumido da seguinte forma: se olharmos para o plano de 28 pontos dos Estados Unidos que foi vazado, e para a contraproposta de 28 pontos da UE, também vazada, entre esses dois planos há um acordo substancial em 20 dos 28 pontos. Isso é tão importante que gostaria de reiterar, há um acordo substancial em 20 dos 28 pontos. E suspeito que isso se deve, em grande parte, à participação de Rustem Umerov como negociador da Ucrânia, que foi ministro da Defesa do país até abril. Ele conhece a situação crítica da Ucrânia na linha de frente melhor do que a maioria das pessoas, e atualmente atua como chefe do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia. the head of the Ukrainian National Security and Defense Council.
He was heavily involved and added Ele esteve fortemente envolvido e acrescentou vários pontos-chave a essas negociações, se acreditarmos nas reportagens da imprensa ocidental. Ainda assim, existem problemas nos pontos 3, 7, 8 e 26. No interesse do tempo, não vou entrar em detalhes sobre quais são, mas acredito que, no geral, são problemas solucionáveis. Em outras palavras, há uma discrepância no número real de tropas que a Ucrânia deve ter em tempos de paz. Mas essa diferença aparentemente está diminuindo. E note, e isso é importante, que não há um desacordo fundamental quanto ao fato de que as Forças Armadas da Ucrânia devem ter um limite. A questão é apenas como nos acordos de Istambul de abril de 2022, o número exato em que esse limite deve ser fixado. Mas há 3 grupos de grandes problemas que permanecem, então eu gostaria de concentrar a atenção neles. Eles aparecem em ambos os acordos, ou em ambas as propostas, devo dizer. Ponto 14. O que fazer com os ativos soberanos russos congelados? Ponto 20. Tolerância religiosa, cultural e linguística para as minorias na Ucrânia. E ponto 21. Reconhecimento territorial. Então, qual é o principal desacordo nesses pontos? Com relação aos ativos russos congelados, a proposta dos Estados Unidos quer que esses ativos sejam descongelados e usados para a reconstrução e o desenvolvimento da Ucrânia, a parte principal, e cerca de 1/3 deles destinado a melhorar as relações gerais entre a Rússia e os Estados Unidos. Portanto, pode-se imaginar uma variedade de cenários nesse contexto. O ponto essencial é que os Estados Unidos oferecem um mecanismo para descongelar e usar imediatamente os ativos na reconstrução da Ucrânia. A União Europeia não quer isso. A OEA propôs que eles permaneçam congelados como garantia para os pagamentos devidos pela Rússia à Ucrânia. E já há algum tempo, a OEA tem proposto, de forma ilegal, segundo o direito internacional como é atualmente entendido, um esquema para simplesmente apropriar-se desses ativos, tomá-los, confiscá-los, chame como quiser, e depois obrigar a Ucrânia a reembolsá-los, caso a Rússia concorde em pagar uma penalidade substancial. Não está claro a quem, ou por meio de que tipo de instrumento político ou econômico, esse reembolso ocorreria para a reconstrução da Ucrânia. Então, em vez de usar o dinheiro diretamente com a permissão da Rússia, eles estão desenvolvendo um novo mecanismo, até agora inédito na prática financeira internacional, para utilizar o dinheiro russo. E então, argumentavelmente dirão que não está sendo confiscado, pois será reembolsado, mas apenas se a Rússia pagar uma penalidade apropriada, essencialmente equivalente ao valor apreendido. Assim, o ponto 20 é outro obstáculo entre as duas propostas: a tolerância religiosa, cultural e linguística das minorias na Ucrânia. Os Estados Unidos querem que sejam introduzidos programas de tolerância cultural, bem como de compreensão mútua entre as comunidades minoritárias, a população ucraniana e a comunidade de língua ucraniana. Há também uma disposição para garantir igualdade de acesso midiático e educacional a fontes em língua russa, além de uma proibição da ideologia nazista. Esses são, portanto, os componentes do que os Estados Unidos propõem. A União Europeia não apoia nenhum desses pontos com detalhes específicos. Em vez disso, ela propõe as regras gerais já existentes sobre minorias religiosas e linguísticas. Não, aliás, e achei isso interessante, sobre populações minoritárias, mas especificamente apenas sobre minorias linguísticas, porque, segundo a legislação ucraniana, não existe nenhuma minoria russa na Ucrânia. Ainda há falantes de russo. No entanto, está sendo feito um esforço concentrado para proibir o uso público do idioma russo. Portanto, a União Europeia não aborda nenhuma dessas preocupações religiosas, culturais ou linguísticas da população na parte oriental da Ucrânia, que são tão importantes para o lado russo. E o último ponto, que recebeu mais atenção no Ocidente em comparação com o ponto 20,
ao qual a mídia ocidental deu muito pouca atenção, é o ponto 21. Reconhecimento territorial. Na prática, os Estados Unidos querem uma troca de terras. As áreas fora dos 5 territórios que a Rússia reivindica como parte de seu território já viram forças russas avançarem além dessas fronteiras em várias regiões da Ucrânia. O que os Estados Unidos propõem é que, em troca da transferência de controle de cerca de 1/4 a 1/3 da região de Donetsk, a Rússia recuaria das áreas que ocupa no restante da Ucrânia. Nas regiões disputadas de Kherson e Zaporizhia, especificamente nas partes que atualmente não estão sob controle russo, seria criada uma zona desmilitarizada de amortecimento. Esse território, embora desmilitarizado, sem tropas ucranianas e presumivelmente sem tropas russas também, seria ainda assim, segundo a proposta dos Estados Unidos, reconhecido como território russo, com o reconhecimento formal das fronteiras que a Rússia atualmente reivindica como suas. Em contraste, a UE não reconhece os territórios sob controle russo e, em vez disso, propõe que simplesmente comecemos as negociações sobre onde traçar a fronteira territorial partindo da atual linha de contato. Isso seria vantajoso para a Ucrânia em Donetsk, Kherson e Zaporizhia, mas desvantajoso em Kharkiv, Dnipropetrovsk Oblast e, acredito, em partes de Sumy que estão sob controle russo. Portanto, a UE diz não resolvam essa questão agora. Apenas comecem as negociações. Esse é o estado das coisas, pelo que entendo neste momento, ignorando todos os rumores das últimas 24 horas. A grande mídia ocidental, estou pensando no New York Times, está apresentando isso como uma enorme concessão, ou nos termos deles, algo ditado pelos russos. Mas os funcionários russos parecem muito cautelosos e ainda não enviaram nenhuma resposta oficial ao plano. Qual é a sua intuição, ou quais são seus pensamentos sobre como os russos podem responder ao plano de 28 ou 20 pontos? É importante entender que os russos ainda não estão envolvidos nas negociações. Talvez estejam atuando nos bastidores, mas na verdade o que está acontecendo agora é que uma parte do Ocidente está negociando com outra parte do Ocidente, basicamente às custas da Ucrânia. Portanto, trata-se de uma negociação interna dentro do Ocidente, tentando chegar a algo resiliente. With something resembling a united front that they could both then impose on Ukraine. Impor à Ucrânia. Nesse ponto, se uma frente unida for acordada, então as exigências da Rússia entrariam em jogo. A Rússia começaria a negociar com base em seus próprios interesses, apresentando contrapropostas a tudo que o Ocidente propuser em nome da Ucrânia. Portanto, provavelmente ainda temos um longo caminho pela frente, e a interpretação de quem está se beneficiando com esse acordo e quem está perdendo mais, provavelmente vai oscilar. Já oscilou e continuará oscilando amplamente ao longo do espectro político, dependendo de com quem se conversa. Há um grupo no Ocidente que acredita que não deve haver negociações e que a Ucrânia deve continuar lutando até estar completamente exaurida e muito provavelmente derrotada. Exhausted and most likely defeated. What the West should do is encourage that. O que o Ocidente parece estar fazendo é incentivar esse esgotamento, porque não há nenhuma proposta séria na Europa para intervir militarmente, fornecer recursos suficientes para mudar o rumo da guerra, ou compensar a falta de pessoal na Ucrânia, ou enviar suas próprias tropas. É em grande parte por isso que, como tanto os Estados Unidos quanto a Rússia já apontaram muitas vezes, nunca houve uma proposta europeia independente de paz. Tudo o que estão fazendo é incitar a Ucrânia a continuar lutando. E como resultado, em um dos primeiros relatos das negociações que foi publicado, houve uma observação interessante de pessoas envolvidas nessas conversas sobre a atitude dos negociadores ucranianos em relação à proposta ainda não divulgada. As yet unleaked proposal, the proposal itself.
And it was pointed out that they were becoming increasingly Foi apontado que eles estavam ficando cada vez mais frustrados, especialmente com os europeus, porque os europeus estavam exigindo o impossível dos ucranianos em termos de combate, mas não ofereciam nenhuma ajuda significativa, basicamente deixando os ucranianos à própria sorte. Como resultado, e isso vem de um artigo que Ben Arras escreveu na Intel News, ele observou que um dos observadores da Europa Ocidental envolvidos no processo comentou era notável quanto os delegados ucranianos e russos na proposta se entendiam bem. the proposal understood each other, in contrast to the Western Europeans. Em contraste com os europeus ocidentais, eu sempre defendi, há vários anos, que a melhor maneira de resolver esse problema seria que os delegados oficiais da Rússia e da Ucrânia se sentassem e negociassem diretamente entre si, cara a cara, e chegassem a um acordo. Deixem todos os outros fora da sala e apresentem-lhes um fait accompli, o que praticamente garantiria que seria uma proposta com a qual tanto a Ucrânia quanto a Rússia poderiam concordar. Porque, neste momento, temos tantas partes envolvidas que o resultado final, receio, será, como diz o ditado em inglês, muitos cozinheiros estragam o caldo. E, de fato, podemos acabar com algo assim no produto final, o que o tornaria algo que não duraria muito tempo. Make it something that will not last for very long. The ABC News on Tuesday has reported that A ABC News informou na terça-feira que um funcionário norte-americano não identificado disse que a Ucrânia concordou, em linhas gerais, com os 20 pontos, com, entre aspas, detalhes menores. Qual é a sua leitura sobre a Ucrânia aceitar a proposta? Isso significa que estamos mais próximos de um acordo negociado para encerrar esse conflito? E, em segundo lugar, qual seria o impacto na política interna ucraniana? Secondly, what would be its impact on Ukrainian domestic politics? If that report is true, Se esse relatório for verdadeiro, então eu não ficaria muito surpreso, porque inúmeros relatos da imprensa nos dizem que autoridades ucranianas participaram de comentários sobre o rascunho por pelo menos 2 semanas. A mídia ucraniana, não oficial, está informando que Zelensky viu esse rascunho no dia 28, assim que foi proposto pela Casa Branca. Os europeus, no entanto, só o viram no início de novembro, e o gabinete do chanceler alemão, ao contrário do que ele afirma, recebeu uma cópia, não respondeu e foi repetidamente solicitado a comentar, o que ele não fez. Então, quando ele soube disso mais tarde, pôde dizer: eu não fazia ideia. O obstáculo neste momento, com base no que você acabou de relatar, e isso parece ser confirmado pela forma como os europeus estão abordando a questão, não é a aceitação pelos ucranianos da proposta feita pelos Estados Unidos. acceptance of the proposal made by the United States, it is the Europeans. They are adding a number of caveats. São os europeus. Eles estão acrescentando uma série de ressalvas que realmente não têm nada a ver com a Ucrânia, nem em termos domésticos, nem em sua agenda de política externa. Trata-se de garantir que a Europa esteja envolvida no processo e não afastada dele. Não tenho certeza, no interesse da paz, bem, deixe-me colocar desta forma, seria do interesse da paz que a Europa participasse do processo. E a Rússia reconhece isso. Segundo um relatório da Telenews, ela queria que os alemães fizessem parte do processo. Mas a atual liderança política da Alemanha está tomada por hostilidade em relação à Rússia. E isso torna muito difícil para eles aceitarem uma proposta que minimize o papel da Europa e permita que a paz seja estabelecida sem a supervisão europeia sobre o processo. Established without European supervision over the process. That's one aspect of it. But there is another aspect that is also very Esse é um dos aspectos. This comes up often in the Mas há outro aspecto que também é muito importante para a Rússia, e isso aparece com frequência nas propostas dos Estados Unidos. A saber que a Rússia, há anos, desde pelo menos 2008, tem apresentado várias propostas para um Tratado Geral de Paz pan-europeu. Eles entendem que a Europa é a força política e militar que incentiva a Ucrânia e tenta transformá-la em um bastião militar contra a Rússia. Em parte para que a Europa não precise gastar tanto dinheiro, nem colocar suas próprias tropas na linha de frente em caso de conflito com a Rússia. Grande parte dessa luta seria absorvida e ocorreria não na Europa propriamente dita, mas nas terras eslavas, Bielorrússia, Rússia e Ucrânia.
No âmbito interno, não sabemos. É muito difícil dizer qual será a resposta. It's very difficult to say what the response will be. There have been a lot of Houve muitos vazamentos com o objetivo de influenciar o pensamento de figuras políticas e financeiras importantes na Ucrânia. Mas como a mídia estatal oficial tem praticamente controle total, existe realmente apenas um grande canal de televisão, o United Marathon, que apresenta apenas o ponto de vista do governo. As únicas outras fontes que temos são canais sob vigilância e pressão do governo. Então eles operam de outros lugares, transmitindo discussões, às vezes com autoridades ucranianas, bem como uma variedade de outros comentaristas no YouTube. E eles têm muitas visualizações. on YouTube, and they get a lot of views. They're an alternative source of information from the EU. Eles são uma fonte alternativa de informação, vindos da União Europeia, dos Estados Bálticos, da Rússia, de Belarus e às vezes até mesmo de dentro da Ucrânia. Mas essas fontes diferem fortemente em suas atitudes em relação ao governo. Portanto, realmente não podemos dizer qual será a atitude da população. Isso me lembra outro ponto de divergência entre os dois planos, o plano da UE e o plano dos Estados Unidos. O plano dos Estados estipula, de acordo com a Constituição ucraniana, que uma vez declarado um cessar-fogo, um tratado de paz, a lei marcial termina. E uma vez que a lei marcial termina, considerando que o mandato presidencial de Zelensky já expirou, Zelensky's presidency has expired. Emergency elections have to be called within 100 eleições emergenciais precisam ser convocadas em até 100 dias. Assim, o plano dos Estados Unidos simplifica isso ao dizer, uma vez que o tratado seja assinado, a Ucrânia realizará eleições em 100 dias. Presumivelmente, essas eleições seriam para a presidência e para o parlamento unicameral, a Rada. O plano da UE não menciona nada sobre isso. Na verdade, se a Constituição fosse seguida, e como Zelensky disse no ano passado, acredito, a Constituição da Ucrânia está atualmente em pausa, como ele coloca. Se a Constituição voltasse a ter força, novamente seria o realizar novas eleições. E nesse ponto, bem, há uma variedade de cenários que poderiam se desenrolar, todos agora altamente especulativos. E quão importante é a União Europeia, considerando que ela parece ser o maior obstáculo para avançar? É claro que Macron afirmou que não tem intenção de permitir que os ativos russos congelados sejam usados de qualquer outra forma que não seja por decisão unilateral dos europeus. O chanceler Merz declarou que esse plano, essa proposta, não apresenta, segundo suas palavras, um meio aplicável de dissuadir os russos. E Macron também disse que não pretendem impor limites ao exército ucraniano. Tudo isso parece indicar que não tem intenção de encontrar um caminho genuíno para avançar. Mas quão importantes eles são, se ucranianos, russos e americanos decidirem seguir adiante com um acordo negociado para encerrar esse conflito. It would suffice, as I've indicated. Bastaria, como já indiquei aqui em outros lugares, que ucranianos e russos se sentassem e negociassem entre si. Isso encerraria o conflito. Ponto final. A essa altura, a União Europeia é o fator de obstrução. E Macron, se ele diz que não há intenção de limitar o tamanho das forças armadas da Ucrânia, bem, então ele não leu a própria proposta, porque ela menciona um número específico. Diz 800 mil, enquanto a proposta dos Estados Unidos era de 600 mil. Portanto, ele já está, digamos, dissimulando em relação ao que pensa ou ao que realmente está no tratado. What he thinks or what is in the treaty. The U.S. is. Os Estados Unidos estão tentando agir como um árbitro, mas como vários comentaristas na Ucrânia e na Rússia apontaram, é muito difícil neste momento levar os Estados Unidos a sério como um mediador de paz imparcial. Isso porque, do ponto de vista russo, os eventos que levaram à guerra e ao fracasso do Acordo de Istambul, que teria encerrado o conflito naquela época, foram impulsionados justamente pelo principal arquiteto dessa política, os Estados Unidos. Portanto, qualquer parte envolvida nesse acordo precisa se perguntar quão confiáveis realmente são os compromissos assumidos pelos Estados Unidos.
undertakes in this agreement. The Economist magazine in Britain. A revista The Economist do Reino Unido publicou um artigo de opinião, um editorial nesta semana, ou talvez no final da semana passada, no qual afirmou de forma direta que os Estados Unidos são pouco confiáveis, que não têm intenção de jamais lutar, se necessário, contra a Rússia por causa da Ucrânia. E como resultado, quaisquer compromissos que afirmem estar assumindo não podem ser considerados confiáveis. Assim, a Europa está, ao que me parece, traçando para si um futuro muito difícil. Entre uma Rússia que declarou como inimiga, uma América em que não confia e uma Ucrânia que não acredita necessariamente que a Europa tenha seus melhores interesses em mente. E qual seria o futuro da OTAN? Pergunto isso porque um dos aspectos da OTAN é sua postura agressiva em relação à Rússia. Além disso, há também um componente global na OTAN. Embora seja chamada de Aliança do Atlântico Norte, todos sabemos que ela funciona como parte de um empreendimento militar mais amplo dos Estados Unidos. Diante dessa derrota na Eurásia, o que isso significa para o Império Norte-Americano, ou o Império Ocidental, no contexto do declínio geral do Ocidente? Também penso na derrota dos Estados Unidos na guerra econômica que tentou impor à China e a grande parte do resto do mundo, na exposição completa de sua campanha genocida na Palestina e na estagnação econômica geral no Ocidente. Quero dizer, poderíamos continuar indefinidamente, mas se você pudesse situar as implicações mais amplas de tudo isso sobre o Império Ocidental. Então a OTAN foi criada, como disse seu primeiro secretário-geral, para manter os americanos na Europa, os alemães sob controle e os russos fora. Essa é uma frase bastante famosa dos primeiros tempos em que a OTAN foi fundada. Hoje são os Estados Unidos que já não veem a OTAN como necessariamente cumprindo seus objetivos globais. Acho que esse tem sido o principal motivo pelo qual, ao longo de várias presidências, não apenas sob Trump, mas também seus antecessores, tem havido uma estratégia cada vez mais clara por parte dos Estados Unidos de criar um certo distanciamento entre seus objetivos estratégicos globais e os recursos militares de que precisam dispor para alcançá-los. E a OTAN, dada a complexidade de seu processo de tomada de decisões e a relutância de muitos de seus membros mais ricos em transferir recursos, por décadas, de gastos sociais para gastos militares, tem se mostrado pouco confiável. E o ponto de ruptura veio especificamente com a guerra no Iraque, que foi para os Estados Unidos na época, como destacou o secretário de Defesa Donald Rumsfeld, o teste decisivo de lealdade aos Estados Unidos. Do ponto de vista americano, as principais potências europeias, Grã-Bretanha, França e Alemanha, falharam nesse teste de lealdade porque não apoiaram a guerra no Iraque. Como resultado, os Estados Unidos decidiram adotar uma estratégia muito diferente. Afastar-se de sua dependência do núcleo da OTAN na Europa Ocidental e construir o que Rumsfeld chamou de Nova Europa. Isso significava fortalecer os laços com aqueles países europeus que antes faziam parte do Pacto de Varsóvia, integrá-los à OTAN e garantir que fossem fiéis aos Estados Unidos, países que pudessem ser vistos como mais confiáveis e amistosos em relação a Washington. Então essa cisão nunca foi realmente curada entre os Estados Unidos e a Europa. E acho que também é provável que a vejamos ressurgir dentro da própria Europa, dentro da própria OTAN, porque o flanco mais oriental da OTAN, neste conflito e presumo no futuro previsível, sempre permanecerá mais belicoso, mais disposto a gastar dinheiro pela aliança. A relutância em fazê-lo continuará vindo dos países da Europa Ocidental mais ricos, que estão mais preocupados, francamente, com seus problemas de bem-estar social, do que com a segurança militar da Europa Oriental. Os exemplos incluem Hungria, Eslováquia,
e em menor grau países e líderes em lugares como Irlanda, Malta e Bulgária, adotando uma posição, às vezes até a Croácia. São países cujos líderes deixam claro que se opõem à anexação territorial e à agressão que a Rússia cometeu na Ucrânia. Eles se opõem a isso, mas também são contrários a qualquer medida que possa levar a uma escalada do conflito e, potencialmente, a uma guerra com a Rússia. Portanto, essa é uma dificuldade paralisante para a OTAN, e realmente não vejo como isso será resolvido. Uma das soluções que a Rússia continua propondo para o próprio dilema da Europa nesse sentido não é nova, mas é uma que eles continuam a ressaltar. Eles apontam que a OTAN é um produto, e continua sendo até hoje, da Guerra Fria. Se quisermos estabilidade, paz e segurança na Europa, isso deve ocorrer sob os auspícios de uma nova organização que leve em conta os interesses de todo o continente, o que, é claro, incluiria a Rússia, a Ucrânia, a Bielorrússia e todas as repúblicas da antiga União Soviética, pelo menos aquelas a oeste dos Urais, e começar, de certa forma, do zero. O que poderia ser chamado de um novo processo de Helsinki. Isso fica muito claro nos pontos iniciais apresentados pelo Plano dos Estados Unidos, que, ao que tudo indica, contam com o endosso norte-americano. Temos 2 minutos. Eu sei que você precisa ir, mas vamos ver se conseguimos fazer uma pergunta rápida. Certo. Dado que você disse que os Estados Unidos não são um mediador honesto, que ainda não há negociações diretas ou substantivas entre a Ucrânia e a Rússia, e que os Estados-Unidos continuam sendo um obstáculo, esse é um lado da questão. O outro lado é que, claro, parece haver uma pressa dentro do governo dos Estados Unidos em pelo menos apresentar um acordo de fachada. Qual é a sua percepção sobre se essa proposta seria um passo adiante em direção ao processo de Helsinki mais amplo que você acabou de descrever? Para um processo de paz mais substantivo? Você acha que isso poderia ser um trampolim para esse processo mais amplo? Com relação ao prazo estabelecido, essa é uma técnica comum, ou seja, colocar a outra parte sob uma restrição de tempo quando se quer impedir que ela use outros recursos ou reúna apoio a seu favor. Essa é especificamente uma técnica que o governo Trump, mas não apenas o governo Trump, já utilizou no passado para obter algum resultado. Não necessariamente o resultado ideal, mas algum resultado. E isso faz muito sentido no contexto de como a Ucrânia tem conduzido essas negociações com a Rússia desde 2014, portanto, há 10 anos. Isso inclui Minsk I, Minsk II, Istambul e o restante do processo de negociação. O que tem acontecido no passado é que, uma vez feita uma proposta, Zelensky leva um tempo, obtém apoio europeu para fazer alterações e depois volta com uma proposta alternativa que é encaminhada aos russos, que a consideram inaceitável. Todo o processo da Hauptwort. Nunca chegamos a um acordo dessa forma, porque toda a estratégia de buscar mais tempo tem como objetivo impedir um acordo negociado. A única razão pela qual conseguimos o acordo de Minsk II, aliás, é porque as partes principais se sentaram e negociaram diretamente por 48 horas e decidiram que precisavam chegar a um acordo dentro desse prazo. Portanto, acho que, se o limite de tempo for respeitado, é provável que surja algum tipo de acordo. Qualquer acordo neste momento é um passo adiante. Não porque será aceitável para os russos. Lembre-se, como eu disse, são apenas as propostas de um lado agora finalmente consolidadas, ou seja, da UEME e dos Estados Unidos, impondo seus desejos à Ucrânia. Mas ter isso já é pelo menos uma base para avançar para a próxima etapa. Mais uma vez, a Rússia terá que voltar a esse acordo e ver quais partes são aceitáveis e podem ser renegociadas. O aspecto positivo de haver pelo menos algum documento resultante do processo atual em Genebra é que ele fornece algo por escrito, uma base para onde seguir no futuro.
Afinal, como já foi observado, o acordo atualmente sendo negociado em Genebra não surgiu do nada. Ele se baseia, na verdade, em vários dos pontos já apresentados nos acordos de Istambul de 2022 e tem sido apropriadamente chamado de Istanbul Plus. Suponho que o próximo passo seria Istanbul Plus Plus, e assim por diante até que se chegue a um acordo final negociado. Vamos encerrar por aqui, professor Petro. Muito obrigado pelo seu tempo. Foi uma conversa muito esclarecedora. Obrigado. Thank you. Thank you. Obrigado. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Mudyar Jyotishman, criamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E se não puder fazer isso, não se sinta mal. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Don't forget to hit the subscribe button.